Projeto de Lei número 2/2013 proíbe a forração de papéis contendo propaganda eleitoral na véspera e no dia das eleições, em todas as ruas do município. Autoria Poder Legislativo, vereador Dr. José. Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, contrário. Sem discussão, o parecer contrário ao projeto de lei número 2 de 2013. Com a palavra o vereador doutor José Antônio Ferreira. Doutor José. Senhor presidente, colegas vereadores, representantes da imprensa e público que nos acompanha, boa noite. Protocolei na casa o projeto de lei número 2/2013, que proíbe a forração de papéis contendo propaganda eleitoral na véspera e no dia das eleições nas ruas do município, especialmente nos locais de votação. Entendo que o acúmulo desses papéis, panfletos conhecidos como santinhos, contendo propaganda política eleitoral nos locais de votação na última eleição municipal, causou indignação à maioria dos eleitores que reclamaram da poluição ambiental e visual, além do registro de acidentes em que as pessoas, principalmente os de mais idade, acabaram escorregando ao pisar no material com a propaganda dos candidatos e se machucando. Sem contar que na segunda-feira após a eleição, a cidade amanheceu com diversas ruas, calçadas, casas, garagens, terrenos, praças, jardins e bueiros repletos de papéis, e foram necessários vários dias de trabalho intenso do município para deixar a cidade em ordem. Encaminhado o projeto para análise da Procuradoria, o procurador Rodrigo Lorente concluiu que a propositura é inconstitucional. Com base nesse parecer, a Comissão de Justiça e Redação emitiu parecer contrário ao projeto, porque a competência para legislar sobre a matéria eleitoral é da União. Evidentemente que a legislação eleitoral compete à União, mas também sabemos, como o próprio procurador diz em seu despacho, que não é vedado ao parlamentar municipal propor legislações para proteger a estética urbana e o meio ambiente, ainda que essas normas entrem em aparente conflito com as normas eleitorais no período das eleições. Primeiramente, gostaria de ressaltar que o projeto de lei de minha autoria não contraria a lei federal, ao contrário, ela suplementa, pois cabe ao vereador legislar sobre matéria de interesse local, mesmo porque a lei eleitoral já proíbe essa distribuição no dia da eleição, mas cabe ao município legislar sobre assuntos de interesse local, conforme estabelece o inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal, para disciplinar e punir de forma mais rigorosa os responsáveis por essa prática que prejudica o visual da cidade e oferece risco de acidentes à população. Como o procurador diz em trecho de seu parecer, como o município é um ente que goza de competência para legislar sobre questões urbanísticas, nada impede que uma lei proíba e puna aquele que atira papéis no solo, seja em período de eleição ou não. Entendo que a legislação municipal detém prevalência para dispor sobre o seu espaço e as vedações específicas quanto à poluição visual, urbanística, paisagística, higiene e limpeza da cidade. Tanto é verdade que em abril de 2012 foi aprovado um projeto semelhante que proíbe a pintura de muros. Só para concluir. Proíbe a pintura de muros com a propaganda eleitoral. Doutor, o senhor tem mais 5 minutos aí para falar, fica tranquilo. Tá joia. Que proíbe a pintura de muros com a propaganda eleitoral, de autoria do presidente Fabiano Pinguim. Na ocasião, não houve parecer jurídico, nem parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação, e a lei está em vigor. A cidade ficou menos poluída, sem os muros pintados nas eleições. A lei foi votada sob o argumento de que a campanha ficaria mais limpa, a cidade se manteria limpa após as eleições. E é justamente isso o que queremos para os locais de votação ao propor esse projeto de lei. Muitas cidades estão aprovando
leis nesse sentido, depois da avalanche de acidentes que marcaram as últimas eleições. Aqui na nossa região, por exemplo, foi aprovada em Valinhos a lei número 4.826, 19 de dezembro de 2012, que proíbe a forração de santinho nos locais de votação. Quanto aos acidentes, em Americana, uma mulher de 67 anos caiu e fraturou o punho esquerdo, no bairro Conserva. Em Piracicaba, o SAMU registrou 5 casos de escorregões nos papéis espalhados pelo chão. Uma pessoa fraturou o braço, outra o fêmur e um fraturou o quadril. Em Independência, Ceará, o candidato a vereador Amaury Oliveira morreu de traumatismo craniano após bater a cabeça no meio-fio ao escorregar nos santinhos que ele mesmo jogou nas ruas para divulgar a sua candidatura. No Jardim Peri, em São Paulo, uma aposentada perdeu a visão porque bateu o rosto contra o chão e sofreu deslocamento de retina. Em São José dos Campos, uma mulher de 51 anos está pedindo indenização de R$ 432 mil a 12 candidatos e 8 partidos políticos, incluindo o prefeito Carlinhos Almeida. Ela caiu no bairro Vista Verde no dia das eleições. Na ação, ela reclama de danos morais e estéticos. Fraturou o fêmur após escorregar. O caso mais grave foi registrado em Bauru, onde a aposentada Luciana Lucas, de 64 anos, sofreu fraturas graves na bacia após escorregar nos santinhos, foi socorrida, mas faleceu 3 dias depois. Aqui em Santa Bárbara, várias pessoas caíram no chão após escorregar nos folhetos de propaganda eleitoral. Se chover, então, a situação fica mais complicada, mais escorregadia e vira um sabão. O entorno dos locais de votação ficou um mar de papéis e essa atitude causa repúdio na maioria da população. Vale lembrar que a Justiça Eleitoral e a Promotoria Eleitoral vêm trabalhando nessa direção. Por exemplo, em Goiânia, de acordo com a matéria de portal 730, do dia 3 de outubro de 2012, partidos e candidatos não puderam realizar campanha eleitoral na noite anterior às eleições. Também foram proibidos de distribuir ou lançar panfletos e santinhos de candidatos nas ruas, locais públicos e em lugares próximos às sessões eleitorais. Essa foi uma recomendação dos promotores eleitorais da cidade, endereçada a partidos políticos, coligações, candidatos e aqueles que pretendiam realizar propaganda eleitoral na noite anterior às eleições. O promotor observa que tal prática é proibida pela legislação eleitoral e, em caso de descumprimento, o Ministério Público Eleitoral buscará identificar o responsável, a fim de responsabilizá-lo administrativa e criminalmente. Jogar panfletos e santinhos nas vias públicas no dia da eleição é crime, diz o artigo 39, parágrafo 5º da Lei nº 12.034/2009, punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de 5.000 a 15.000 UFIRs. Entendo que os candidatos devem usar o bom senso e educação e procurar conquistar o voto do eleitor durante o período da campanha eleitoral, no corpo a corpo, santinhos distribuídos nas residências, comércios e indústrias, anúncios em carros de som, mídia, imprensa, horário político gratuito no rádio, entre outras ferramentas permitidas pela lei, divulgando sua proposta de trabalho. Mesmo porque a maioria dos eleitores, no dia da eleição, ao sair de casa, já sabem quem votar. Então, presidente, peço desculpa por ter me alongado um pouco, mas era necessário. E peço o apoio dos colegas vereadores, no sentido de ser contrário ao parecer contrário Presidente. da Comissão de Justiça e Redação. E por mais que deixa eu indignado, é que o nome de todos os candidatos estão anexados, né, fixados nas paredes antes de você entrar na sessão para votar. Então, para que fazer toda essa sujeira? Obrigado. Pelo presidente. Está em discussão o parecer contrário ao projeto de lei 2 de 2013, com a palavra o vereador Alex.
Senhor presidente, nobres vereadores, imprensa escrita e falada, boa tarde a todos. Doutor José, gostaria de registrar aqui que o meu voto vai ser contrário para ser contrário. Como seria contra um projeto tão importante vindo de Vossa Excelência? Um médico perfeito na nossa cidade, um legislador ideal que está preocupado com a população. Então, jamais votaria contra um projeto do nobre vereador. Lembrando também que eu moro na frente de uma escola, na Jadir, que é no Parque Zabane, e pude presenciar mesmo várias pessoas se acidentando no dia da eleição. Então, o voto deste vereador é contrário ao parecer contrário. Obrigado, senhor presidente. Está em discussão o parecer contrário ao projeto de lei número 2 de 2013, com a palavra o vereador Ademir. Giovanni, Carlos Fontes, Carlão. Vereador Depois Dr. José, eu também gostaria já de antecipar que eu sou contrário a esse parecer contrário, e eu também presenciei várias pessoas escorregando, caindo e se acidentando no dia das eleições. Até porque aqueles papéis que são jogados, né, no dia da eleição, geralmente são um papel cochê, e é um papel plastificado, e que ele não derrete com a chuva e ele fica escorregadio. Então, a gente sabe que aquilo ali é um risco muito grande para as pessoas, principalmente pessoas idosas, que vão votar e acabam escorregando. E também eu gostaria de justificar, doutor, embora o parecer esteja contrário, que um outro projeto aqui na Câmara também, relacionado à política, foi votado, foi aprovado e virou uma lei aqui no mandato passado, que é sobre escrever nos muros, fazer a propaganda política nos muros. Então, se aquele lá virou lei e foi aprovado e está sendo cumprido, o do senhor também, com certeza, não é diferente. Eu acredito que, embora diga-se, né, que é de competência do Tribunal Superior Eleitoral, mas outras cidades, outras prefeituras, outros governos municipais também estão criando lei nesse sentido e está sendo cumprido. E eu acredito, doutor José, que, embora eu acredito que quase todos tenham feito isso, o resultado de jogar papéis no dia da eleição não traz tantos votos assim. Até porque tem 90 dias para você conversar com o eleitor, deixar o seu material e assim por diante. Mas como é liberado, e muitos fazem, outros acabam fazendo porque acabam achando que vai ficar para trás se tiver papel de outro, não tiver o seu. Mas se houver um acordo para não tiver de ninguém, eu acredito que vai ser muito positivo para o nosso município. Nós não queremos ver mais pessoas, vereador Carlão, acidentadas por causa desses papeizinhos nas portas das escolas ou na rua. E também tem a questão da poluição, né, da sujeira, daqueles papeizinhos que vai para dentro das galerias, para dentro dos quintais, né, vereador Carlão? E assim por diante. Portanto, vereador Dr. José, eu sou favorável e eu já vou adiantar aqui que eu não distribuí, eu mesmo pessoalmente não distribuí esses papeizinhos na porta da escola, eu não fiz isso, eu, vereador, não fiz, e com certeza, aprovando não esse projeto, eu não farei se eu disputar as próximas eleições. Eu não vou distribuir esses papéis no portão das escolas, e voto contrário para que o seu projeto venha a ser votado e se torne lei em Santa Bárbara, como também foi outros projetos nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Está em discussão o parecer contrário ao projeto de lei número 2 de 2013, com a palavra o vereador Giovanni Bonfim. Senhores vereadores, já muito boa noite. E eu só preciso justificar aqui meu voto, viu, vereador Dr. José, que eu particularmente compreendo muito da necessidade de nós conduzirmos esse tipo de lei para disciplinar a poluição visual e a poluição da nossa cidade. Porém, duas coisas que nortearam a minha decisão, e é importante a gente discutir aqui nesse plenário, porque esse debate é salutar, e sempre coloca um ponto de vista, um outro ponto de vista, talvez um terceiro ponto de vista,
e, no final das contas, acabamos na votação pela maioria no consenso. Primeiro ponto de vista que provocou aí a decisão da Comissão de Justiça e Redação foi o parecer jurídico em função dos apontamentos mesmo que o próprio jurídico da casa fez. E outra questão que eu fiquei um pouco na dúvida, doutor, e talvez outros vereadores também tenham ficado, é com relação à fiscalização. Vamos colocar aqui uma situação hipotética, quando um candidato a vereador, pode pegar um material de um outro candidato a vereador e, de forma intencional, jogar na rua. E depois apontar ao fiscal, olha, fulano jogou o papel. E aí o vereador que nem sabia disso, de duas uma, ele é obrigado a retirar o material, ou ele vai tomar uma multa. Então esse ponto da fiscalização foi um ponto muito sensível na nossa decisão. E eu acho que é um ponto sensível para todos os vereadores. Fazendo aqui uma experiência com os nomes que nós temos aqui, imagine o vereador Bebeto, candidato a vereador, uma coligação, um grupo de candidatos, uma legenda a prefeito, e ele tem um desafeto no bairro dele, que é candidato a vereador no mesmo bairro, e ele intencionalmente, para atrapalhar o vereador, o candidato Bebeto do Romano, acaba de forma de má fé, pegando o material dele, jogando na porta da escola e depois apontando para o fiscal, olha, o vereador Bebeto jogou na porta da escola. E aí? Então acho que esse foi o ponto muito sensível na discussão, porque realmente emporcalhar a nossa cidade é algo que nós precisamos repreender, mas também não podemos facilitar ou permitir que as pessoas com má fé tenham livre espaço para poder conduzir esse tipo de crime. Então esse foi a nossa ponderação, vereador, e infelizmente nossa legislação atual já não permite jogar papel no chão, né? Isso já é consagrado. A nossa legislação já não permite que as pessoas joguem papel no chão. Agora, no dia da eleição, a forração é algo que atrapalha muito as pessoas que vão votar. As pessoas escorregam, caem, ainda mais se for um dia de chuva, vira aquela paçoca de papel, dificulta a limpeza. Depois nós teremos aí uma intensificação no serviço público para limpar os locais. Quer dizer, é algo desnecessário, né? É algo desnecessário. Porém, nós não podemos permitir que também as pessoas de má fé tenham livre acesso para essas práticas de querer atrapalhar o trabalho das outras pessoas. O vereador Dr. José, que quer fazer uma parte, pode fazer. Obrigado, vereador Giovanni Bonfim. É que eu coloco no artigo 2º, a multa por candidato ou partido político que descumprir o artigo 1º da proibição de forração de santinhos na véspera e no dia da eleição será de 3 a 10 salários mínimos vigentes no país, a ser aplicada após a conclusão do competente inquérito administrativo, garantida ampla defesa. Quer dizer, vai ter que provar mesmo que foi o outro que jogou e tem que ter prova suficiente para poder incriminar um candidato que foi ele ou não que jogou, se foi o adversário. E acredito aqui que todos os candidatos, né, da casa, e não só também os que não foram eleitos, tinham os seus fiscais no dia da eleição, em algumas escolas, e que também pode observar quem jogou ou não esse material. Tá, joia. Obrigado pela contribuição. E Uma parte para o Felipe Sanches. Felipe Sanches, por favor. Vossa Excelência, novamente. Vossa Excelência trouxe à tona algumas das questões que também tenham dificuldade de assimilar, que foi sobre essa questão mesmo, que nós sabemos que ocorre em dias de eleições. É lógico que nós acreditamos que seria muito melhor que não houvesse esse tipo essa eventual forração,
Só que são coisas que nós temos que ter uma certa preocupação. Porque, igual Vossa Excelência disse, além de adquirir o material, você pode pegar uma cópia do material. Se tem gente que falsifica ingresso, falsifica cartão, imagine falsificar um folhetinho em gráfica. Seria comum, é só pegar um que foi jogado em alguma casa e até mesmo o mesmo CNPJ teria. E também outra coisa que a gente fica, tudo bem havendo o direito da ampla defesa, porém nós eliminamos o princípio da inocência, onde todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Nós vamos estar invertendo o papel. Nós vamos estar primeiro culpando, para depois saber se é inocente ou não. Então são questões que temos que observar. Eu tenho uma posição já sobre o parecer, para que ocorra mais as discussões. Eu acredito também que não podemos só penalizar, restringir o dia de não fazer, mas temos que colocar também sobre a questão de um quadro onde tem a imagem de todos os candidatos, porque tem muitas pessoas que também chegam no dia da eleição e não sabe a pessoa, talvez conhece o Giovanni, mas não sabe qual é o número do Giovanni. Tem aquela lista, mas conhece o Giovanni de vista, não conhece o Giovanni de nome. Então são coisas que nós temos que estudar também. Tenho a visão que necessita mesmo, há uma dificuldade em muitas pessoas. Eu escorreguei no dia da eleição em alguns papéis, mas eu acho que a gente tem que ir com cautela e ver também possibilidades que possam ser trocadas para que possam eliminar e também não acabar com a competência que é o serviço já realizado. Obrigado, vereadores. Acho que no meu comentário é só isso, senhor presidente. O senhor quer uma palavrinha, vereador? Eu Fique à gostaria, vontade. por favor, inclusive eu tive essa ideia, inclusive eu gostaria que deixasse registrado, né, também, porque nós, quando faz um projeto desse, seu Zé, vem de boa qualidade e de boa importância para o nosso município, doutor José. E aí, de repente, seu Zé, o jeitão nosso da roça, tá? Não tem esse negócio, não. Não sou de alisar ninguém, não. Meu jeitão é esse e vou continuar. Agora, o motivo é, com respeito e educação pela sua excelência, né? Nós temos também que analisar bem. Muita gente cai, machuca, quebra o dedinho, vai para dentro do hospital, escorrega, principalmente nos dias chuvosos. Mas é um dia muito especial de nós analisar bem. Por que que eu falo? Porque existem pessoas boas no nosso mundo e existem pessoas má. Existe, em qualquer cidade, em qualquer lugar no mundo. Então, a pessoa finge que gosta de mim e vem, pega um monte de papel, vou levar para meus parentes, minhas famílias. E no dia da eleição, ele finge que gosta e ao mesmo tempo, não. E vai lá e faz isso. E aí a multa vem de quem? O problema, até eu sei explicar que focinho de porco, etc, etc. Então isso é um caso de se pensar, é muito útil, eu voto junto contigo, mas eu gostaria que nós possamos estudar um pouquinho mais. Eu voto junto com você, sem dúvida nenhuma, até gostaria assim que deixasse registrado também, que todas as eleições, não só para vereador e prefeito, deputados, governo, presidentes, etc., pudesse ser assim no nosso município. Nosso município é o projeto que o senhor está fazendo e eu estou junto contigo. Só que tem que ter respeito e ter verdade, porque amanhã tem um juiz, tem um delegado, tem a segurança. E essas pessoas de grande nível que nós possamos respeitar muito. Mas existe esse fato que alguém vem, eu vou levar um papelzinho lá para o meu avô, para minha avó, para minha irmã, para o meu irmão, para o meu tio. E aí daí um pouco está lá, na frente de ginásios. E aonde eu te dou parabéns pelo projeto, conta com o Carlão Motorista. E eu voto contrário ao parecer, junto contigo. Está em discussão o parecer contrário ao projeto de lei número 2 de 2013. Só para colaborar aqui com o projeto do seu Zé, que eu fiz um projeto no qual é lei aqui no município, que é proibida a pintura de muros. E ela não é válida para as eleições de deputado estadual, federal, governador, presidente. Só é válida no âmbito municipal. Então essa lei do Dr. José, sendo votada, aprovada e sancionada pelo prefeito, não é válida para as eleições do ano que vem.
Só para deixar bem claro que é só para as eleições municipais. Senhor presidente, eu gostaria de uma partezinha aqui, de pedir a prorrogação da sessão. Não posso conceder o seu pedido, que já passou o horário do pedido de prorrogação de horário. Posso falar, né? Tenho que... Só temos que cumprir o requerimento, Desculpe, moções. Só desculpe, mas aqui na minha planilha consta que nós iniciamos às 14h35. Que hora que iniciou? Hã? 14h26? Então, Felizmente, nós Então, ficaremos sem as matérias. com o horário. Gente, que hora que está na ata aí? Se é 14h26, está deferido o pedido do vereador Giovanni, que agora são 18h26. Com a palavra, vereador Carlos Fontes. Senhor Mas presidente, senhores vereadores. no computador está 18h26. Eu quero, senhor presidente, também parabenizar o doutor José. Ganhei essa, hein? Até que enfim. Enfim. E aí, chegou no consenso, vai ampliar a sessão. Vou colocar em votação o pedido do vereador Giovanni Bonfim, sentado da própria rejeita. Aprovado por todos os vereadores, a sessão está prorrogada. Com a palavra, vereador Carlos Fontes. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi atentamente aqui a fala dos nobres vereadores que me antecederam e realmente tem os dois pontos que nós temos que analisar. Sou favorável ao projeto do Dr. José e, com todo respeito à Comissão de Justiça e Redação e também pelo brilhante trabalho que a Procuradoria dessa casa faz, emitir os pareceres nos projetos, eu estarei votando contrário, o parecer contrário, para que o projeto possa prosseguir nas comissões e voltar para ser votado no plenário. Mas eu quero dizer que realmente essa situação de jogar papel no dia das eleições, eu acredito que no dia das eleições, 80% ou mais, 90% dos eleitores já vão para as urnas já ciente em quem ele vai votar. Algumas pessoas que a gente observa que pegam um papelzinho aqui, um papelzinho ali, e quando falta praticamente aí uns 10 dias para a eleição, vereador Celso, a grande maioria já escolheu seu candidato, já sabe para quem vai votar, não é? Agora, com relação a alguém querer prejudicar, desafeto todo mundo tem, né? Pessoas mal intencionadas existem em qualquer lugar, e nós temos que saber que infelizmente, né, isso acontece na política, né? Nós temos centenas de pessoas que querem também assumir aqui uma cadeira. A gente sabe que pode acontecer de alguém querer incriminar um candidato, né? Pegar alguém para jogar o papel dele no dia, incriminá-lo, mas como o próprio artigo 2º, doutor José, que o senhor leu aí, vai ter a questão da defesa, vereador Juca, se isso acontecer para tentar prejudicar ou anular a eleição de um candidato. E a gente sabe que isso aí tem que ser feito com provas, com filmagem, sei lá, alguma coisa que pega o cara no ato, né? Jogando papel, ou a equipe do candidato ou o próprio candidato. Agora, o importante é a gente lutar, lógico que é no âmbito municipal, mas que sirva de experiência a todos os municípios, aos estados e também a todo o país, com relação à questão das eleições limpas, vamos dizer assim, sem a poluição visual, né, como já temos aqui em Santa Bárbara, que o vereador Pinguim, na época, apresentou um projeto de lei aqui nesta casa e foi aprovado e sancionado. Agora também com esse projeto do vereador Dr. José, é que no dia das eleições não haja mesmo esses milhares de toneladas de papel jogado pelas ruas, que além de prejudicar as pessoas que escorregam, aquela coisa toda, também a questão do escoamento, né, das tubulações pluviais,
que acabam sendo entupidos e trazendo um trabalho muito grande para o pessoal da prefeitura limpar no dia seguinte, né? E se for época de chuva, então, aí sim pode acontecer até alguns alagamentos devido ao entupimento desses bueiros. Então, doutor José, o senhor foi muito feliz em protocolar esse projeto de lei. Lógico que essa questão não tem como escapar disso aí. Todos nós que estamos na vida pública, nós corremos risco de ser perseguido, caluniado, difamado e assim por diante. Isso, infelizmente, isso acontece não só aqui, mas acontece no país todo, né? Desafeto todo mundo tem, ainda mais pessoas que você mais ajuda, né? De repente são aquelas que levantam contra você, que te perseguem, faz tanta coisa, né? Então nós não somos isentos, nenhum de nós aqui, e amanhã depois ser vítima de algumas perseguições e também de algumas armadilhas, né, que possa ser montado aí para querer pegar um político, querer denegrir a imagem de alguém. Então, isso, mesmo com o projeto de lei, mesmo com o artigo 2º da lei de Vossa Excelência, isso não vai estar isento de não acontecer. Agora, lógico que a justiça também, ela entende que, né, alguém pode pegar uma caixa de material de um candidato a vereador ou do prefeito, né, de madrugada e chegar e forrar a cidade inteira. E aí? Não é? De madrugada, carro preto, a placa tudo preto, ninguém enxerga ninguém, vidro fumê, e aí? Não é? Então, é um absurdo, mas isso acontece, infelizmente, mas a justiça está aí para realmente fazer esses levantamentos, se isso porventura vier a acontecer. Mas, parabéns ao doutor José. Agora, a partir de hoje, o vereador Carlão Motorista batizou de seu Zé. Vereador Carlos Fontes, uma parte. Mas, doutor José, o senhor é uma pessoa que nós temos um carinho muito grande pelo seu trabalho, pela sua atitude como vereador, Uma parte, vereador. pelos projetos que o senhor tem apresentado nessa casa. Conto com o meu apoio, com o meu voto, como já disse, respeitando a Comissão de Justiça e Redação Fontes. e respeitando o parecer que foi emitido pela Procuradoria desta casa. Quero registrar a presença do professor Gilson Alberto Novaes, nosso grande amigo, ele que já foi vereador por várias vezes nessa casa, já é praticamente sócio daqui e também já foi presidente também dessa casa. Seja bem-vindo, vereador Gilson. Sem discussão, parecer contrário ao projeto de lei número 2 de 2013 do vereador Seu Zé. Com a palavra o vereador Bebeto. O áudio, por favor. O microfone está com problema técnico. Por favor, o vereador Bebeto do Romano, use outro Peço ao equipamento. vereador Joey Oi, Farnazari alô? que empreste Som. o microfone ao Bebeto. Senhor presidente. Som. 1, 2, som. 1, Pode falar? 2. Som. 1, 2. Senhor presidente, eu dois, gostaria de 1, estar 2. falando aqui 1, 2. E parabenizando Só um minuto, estamos experimentando o som. o vereador. Só um minuto. Estou experimentando o som. 1, 2, som. 1, 2, som. Tá bom, pode. Tá Pode- difícil, né, senhor presidente? Pode Mas falar, Bebeto. Eu gostaria aqui de estar parabenizando o vereador Dr. José por esse projeto. A gente sabe que esse projeto ele vai beneficiar principalmente a população, porque a gente sabe que a população vai lá no dia da votação nas escolas, ela vai cumprir com a sua obrigação e aí acaba chegando lá e a gente pode falar que a gente viu que várias pessoas se machucam e no dia, doutor, muitas pessoas disse assim para mim que os políticos vão, jogam os papéis na rua, aqueles que é vencedor vão comemorar e aquelas pessoas que foram cumprir com seu papel de cidadão, que machucaram, ninguém olha por eles.
Então, seu doutor José, quero parabenizar e vou votar contrário também. Sem discussão, parecer contrário ao projeto de lei número 2 de 2013, com a palavra o vereador Pereira. Abre mão. Vereador Juca. Boa noite, senhor Bortolucci. presidente. Obrigado. Também quero registrar e saudar a presença do professor Gilson Alberto Novaes. Senhor presidente, também com relação ao projeto do Dr. José, há muito tempo eu venho observando essa prática de emporcalhar a cidade com essa chamada forração. E sempre, desde a primeira campanha, me manifestei contrário a essa atitude de alguns políticos. E sempre fui contra. Todos que me acompanham sabem disso. Eu nunca permiti que ninguém jogasse material em frente aos colégios eleitorais. E tenho observado essa prática ainda no nosso país. Então, esperamos, viu, doutor José, que com essas ações, essas atitudes, ainda mais pessoas como eu, como alguns de nós, não continue jogando material em frente aos colégios eleitorais. Então, esperamos aí que esse projeto vá reeducando os adolescentes, já que nessa casa nós temos um projeto importante, que é a Câmara do Futuro, onde os jovens passam por aqui e sabemos que no futuro, muitos desses jovens que estão aqui participando desse projeto, um dia poderão estar como verdadeiros vereadores representando o nosso município. Então, quem sabe, a cada eleição, novas pessoas vão se conscientizando contra essa prática de emporcalhar a nossa cidade. Então, fica aí esse projeto também. Estarei votando, viu, doutor José? Você sabe já, tenho certeza que sabe de todo o trâmite que geralmente poderá ocorrer, mas estaremos dando apoio nesse projeto de sua autoria. Obrigado, senhor presidente. Está em votação o parecer contrário ao projeto de lei número 2 de 2013. Peço ao primeiro secretário em ad hoc, vereador Bebeto do Romano, que faça a chamada dos senhores vereadores, confirmando a votação de cada um. Vereador Ademir. Ausente. Vereador Alex Becker. Contrário ao parecer contrário, vereador. Em tempo, vereador Ademir. Vereador Carlão Motorista. Contrário ao parecer contrário. Antônio Carlos de Souza. Ausente. Vereador Antônio Pereira. Contrário ao parecer contrário. Vereador Carlos Fonte. Contrário ao parecer contrário. Vereador Celso Ávila. A tempo, vereador Antônio da Loja. Vereador Dulcimar Cadu. Ausente. Vereador Juca Bortolucci. Contrário. Vereador Bebeto. Contrário. Vereador Uruguaio. Seu vereador, não posso aceitar, o senhor está fora do plenário. Vereador contrário. Vereador Felipe Sanches. Contrário. Vereador Giovanni Bolfin.
Aqui. Justificando meu voto aí, num primeiro momento fui contrário e, por coerência da primeira votação, eu mantenho o meu voto agora como favorável ao parecer, porque já demos na comissão um parecer, então não teria como eu voltar atrás, tá? Então, favorável. Mas o projeto é muito bom e eu acho que se fosse seguido à risca e concluído, com certeza, executado, com certeza seria muito bom para o município. Vereador Gustavo Bagnoli. Vereador Dr. José. Contrário. Vereador Joy Fornazari. Contrário. Vereador Careca do Esporte. E vereador Careca do Esporte, contrário. E vereador Wilson da Engenharia. Contrário. Vereador Wilson, ausente. Está derrubado o parecer contrário. Está rejeitado. Está rejeitado o parecer contrário ao projeto de lei número 2 de 2013 do vereador Seu Zé. Continue, segundo secretário.